Muito bem, vamos começar aqui uma nova aula do Aprendendo Latim através dos textos. E hoje vamos falar um pouco sobre a primeira declinação e também os adjetivos de primeira classe. Mas sem querer adiantar muita coisa, vamos primeiro fazer nossa leitura. Muito bem, leitura. Está escrito aqui logo no início, Iulia. Mas como eu já havia falado anteriormente, eu não acho bonita a pronúncia reconstituída. Por esse motivo eu vou fazer a pronúncia à portuguesa, tá bom? Mesmo? Com porém, algumas palavras pode ser que eu as pronuncie segundo a pronúncia reconstituída, tá bem? Iulia est puella. Ea puella bona est. Flavia quaque puella est. Iulia et Flavia puellae bonae sunt. Marcella Cecilia et Perpetua quaque puellae sunt. Puellae in platea sunt. Horacius quaque in platea est. In platea sunt quinque puellae et unus puer. Puellae aegrotae non sunt. Puer aegrotus est. Ceteri discipuli sani sunt. Evagrius quaque sanus est. Bom, se você parar aqui, você vai ver que tem um sinalzinho aqui em cima do A em plateia. Isso porque esse aqui é um A longo, tá bem? Então nós pronunciamos estendendo um pouquinho mais a pronúncia do A, tudo bem? Em plateia. Fazemos aqui uma pequena revisão do que nós já vimos, tudo bem? Então você tem aqui puer e Horácios, que são palavras da segunda declinação. Eu já coloquei aqui o caso nominativo, genitivo, acusativo, dativo e aplativo, tá bom? Vou tentar seguir sempre essa ordem, tá? Estou memorizando essa ordem aqui na hora que eu colocar as declinações, tá bem? Então eu coloquei aqui no singular, tá? Coloquei Horácios e puer. Por que, né, que eu não coloquei Horácios no plural também, né? Por ser um nome próprio, né, esse tipo de coisa, eu achei que não ficaria assim, lógico, né? Uma questão lógica, porque eu tô falando de um indivíduo aqui, tá bom? Então, eu estou usando aqui o nome Horácio também como todos os substantivos, tá bom? Terminado em us. Segue então essa mesma declinação de Horácios, tá bom? Assim como também segue em declinação semelhante o adjetivo sanos, tá bom? Sanos singular, sani plural, tá bom? Mais pra frente vocês vão ver aqui uma tabelinha de declinação que eu preparei, tá bom? Então vamos lá. Então, Horácios, Horaci. Veja que no genitivo eu dobro o i, porque Horaci, apenas um i, Horaci, ele faz parte do radical da palavra, tá bem? Horacium, Horácio, Horácio, Horacie, que é o acusativo terminado em e das palavras, tá bom? Dos substantivos terminados em us. Aí você tem ao lado puer. Então veja aqui puer e compare com puerei. O radical, né? Então você só
acopla, né? Você só coloca, então, as terminações de cada caso, tá certo? Que no caso é o i, o o, tá certo? Desculpe. Puer, pueri, pueron, puero, puero, puer. E o plural, pueri, puerorum, pueros, pueris, pueris, pueri. Então vamos lá, o nominativo o menino, o genitivo do menino, o acusativo o menino, o dativo para o menino, o apelativo pelo menino e o vocativo o menino. Tá certo? Então na tradução você vai traduzir mais ou menos dessa forma, tá? Então nós temos aqui, ó, algumas conjunções, tá bem? Que nós já vimos, quoque também, e pode ser traduzido como também ou como ainda, o et, que nós vemos também, e o que. Esse que aqui nós colocamos no final das palavras, então poderíamos falar assim, Horacique, de Horácio e, tá bom? Então, ou outro exemplo, puerque, tudo junto, numa escrita apenas, puerque, e menino e, né, e menino. Geralmente, então, nós usamos o que na segunda palavra, né? Então, o homem e o menino. Então, é vir, puerque, vir, puerque, o homem e o menino. Como eu poderia dizer, vir et puer. Tá certo? Então, que é e também, e tian também. Quinque é uma palavra indeclinável, ao contrário de unus, una, unum. Unus masculino, una feminino, unum neutro, tá bom? Você tem, ele tem a declinação igualzinha à segunda, tá bom? Unus, una, unum. A primeira e a segunda declinação, aliás, mas com exceção da duração regular, nós terminamos o unus, una, unum, o dativo em i, uni, tá certo? E também aqui estou apresentando para vocês a conjugação do verbo sum, es, fui, esse. É o nosso verbo ser, tá bem? Então, sum, presente, fui, eu fui, né? Eu fui, é o pretérito perfeito, tá bom? Eu coloquei esses dois verbos pelo seguinte, esses dois verbos aqui é a raiz, né? É por meio dele que nós conseguimos, então, desculpe, conseguimos conjugar os outros tempos. Então, eles são as formas primitivas do verbo, tá bom? Então, é sum es est, sumus est sunt. Sum es est, sumus estis sunt. Fui, fuiste, fuit, fuimos, fuistes, fuerunt. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, tu fostes e eles foram. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Bom, e aqui nós entramos realmente no texto de hoje, tá bom? O que nós temos no texto, então? Nós temos Iulia ou Júlia. Iulia
segunda pronúncia reconstituída. Flávia. Se fosse a pronúncia reconstituída, seria Flávia. Não é uma bonita, né? Uma maneira bonita de se falar. Cecília. Se fosse pronúncia reconstituída, seria Quiquilha. Perpétua. Tá bom? São substantivos próprios. Puela, puelai, platea. Substantivos comuns. Aicrotai, pona, bonai. Adjetivos em preposição e a pronome demonstrativos. Deixa eu falar algo aqui sobre em plateia. Em plateia é o seguinte: o em ela é uma preposição que nesse caso está regendo um ablativo, tá bom? Então o ablativo aqui é plateia, plateia, para ficar bem marcado, tá? Em plateia, ou seja, na praça, tá? Então é um lugar circunscrito, tá bom? Em plateia, na praça. Todos os substantivos e adjetivos acima são femininos e seguem a primeira declinação que nós vamos ver agora, tá bom? Então, quais são as primeiras declinações? Bom, eu coloquei aqui Julie, que é o radical, tá bom? Puel, né, que é o radical de Puela. Então, Júlia, declinado somente no singular. Júlia, Juliae. A Júlia, Juliae, da Júlia. Julian, Júlia, a Júlia. Juliae, para Júlia. Júlia, pela Júlia. E Júlia, ó Júlia. Puela, puelai, puelam. Algumas pessoas, né, recomendam que nós devemos falar o acusativo em que a labial, né, o me, seja bem pronunciado, puelam, tá? Então, em português, né, a gente nasaliza. Em latim, não. Puela, puelai, puelam. Puelai, puela, puela. As meninas, né? As meninas puelaram, puelas, puelis, puelis, puelai. E finalmente aqui a gente tem os adjetivos da primeira classe. O masculino segue a declinação de Horácios. O feminino de puela, puela. E o neutro ainda nós não tivemos nenhum adjetivo neutro ainda nas nossas leituras, tá bem? Desculpe. Espero que não seja Covid. Então veja só. Então, nós não tivemos, tá? O que tem então de diferente o neutro em relação... porque o neutro... O seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. O neutro dos adjetivos da primeira classe, eles seguem a mesma declinação dos substantivos da segunda declinação, substantivos neutros, tá bom? O que tem então de diferente aqui? Você tem o nominativo, que termina em um, você tem o acusativo, que termina em um, e você tem o vocativo, que termina em um, tá bom? No singular. Então, bonum, boni, bonum. Vamos falar de novo, pronunciando esse M. Bonum, boni, bonum, bono, bono, bonum. Tá bem? E o masculino, o feminino e o neutro novamente. O masculino segue a declinação de Horácio, não.
vamos pensar aqui, de pueri, não é o correto, mas se você olhar aqui nas terminações, você vai ver que são as mesmas terminações. Pueri, puerorum, pueros, pueris, pueris, pueri. Tá bem? Mas segue a declinação do masculino, tá bom? Regular. O feminino segue a declinação segue a primeira declinação, e o neutro segue os neutros da segunda declinação, com a diferença agora é o seguinte: o nominativo, o vocativo e o acusativo terminam em A, tá bom? E aí ele fica parecendo como se fosse o feminino singular, tá bom? Então o neutro plural tem ciúmes do feminino singular. Então vamos declinar aqui, ó: bona, bonorum, bona, bonis, bonis, bona. Bom, dos adjetivos que nós já vimos, então nós temos novos, aigrotos, bonos e sanos, tá bem? Que seguem essa declinação de bonus, bona, bonum, tá certo? Então, sanos, se eu tenho um substantivo feminino, plural, sanai, sanarum, sanas, sanis, sanis, sanai. Novos, nove, novorum, novos, noves, noves e nove. Tá bem? É só tirar a terminação própria do caso, tá bem? No caso, os, e colocar as declinações correspondentes, tá bem? O problema é só decorar isso, deixar isso decorado, tá bom? Na sua cabeça, tá? Bom, e agora eu acho que é possível nós fazermos a leitura. Julia est puella. Julia é uma moça, uma menina. Ea puella bona est. Ela é uma boa menina. Flávia quoque puella est. Flávia também é uma menina. Julia et Flávia puellae bonae sunt. Julia e Flávia são boas meninas. Marcela, Cecília et Perpétua quoque puellae sunt. Marcela, Cecília e Perpétua também são meninas. Puellae em platea sunt. As meninas estão na praça. Horácius quoque in platea est. Horácius também está na praça. In platea sunt quinque puellae et unus puer. Na praça há 5 meninas e um menino. Puellae aegrotae non sunt. As meninas não estão doentes. Puer aegrotus est. O menino está doente. Ceteri discipuli sani sunt. Os demais alunos, discípulos, estão sãos. Evagrius quoque sanus est. Evagrius também está são ou saudável. Então é isso. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final e até uma próxima aula.